Oi pessoal, já estamos na estrada e hoje com um Honda, e na verdade o segundo Honda que a gente testa aqui no canal. O primeiro, se vocês lembrarem, se forem lá atrás, foi o HR-V que o Celso Ferlaudo experimentou na versão Touring. Dessa vez a gente está com o chamado SUV, mas depois eu vou explicar para vocês por que não dá para a gente entender como um SUV. Mas o SUV de entrada da Honda, que é o WR-V. Essa é a versão mais completa, é a versão EXL, equipada com câmbio automático do tipo CVT. E a gente vai fazer essa avaliação num trecho de cerca de 80 km entre Porto Alegre e Sapiranga. A gente vai lá no Morro Ferrabras com ele. E aí vamos experimentar esse carro em algumas condições distintas. Primeiro aqui na rodovia do Parque, nesse trecho de pista mais livre, que eu posso andar até 100 km por hora, até dá para apressar um pouquinho e já usar o Cruise Control aqui. E depois a gente vai poder avaliar ele andando num comportamento um pouco mais reduzido e por fim subindo o morro num trecho fora de estrada, fora do asfalto. Não é nenhum off-road intenso, mas é algo que esse carro aqui tem condições de encarar. Vamos lá! Então, se você gostar do vídeo, se por acaso esse teste for útil para você, deixa aí o seu comentário e também se inscreva aqui no canal, porque os testes em condições reais, a gente pega o carro, a gente joga na estrada e experimenta. E até em algumas condições um pouco adversas, a gente tem colocado os carros. Então, se você gostar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E o Espaço do Veículos e Velocidade está completando 39 anos neste mês, desde que começou com um programa de televisão aqui no Rio Grande do Sul, até se dedicar totalmente às redes sociais, como a gente tem feito agora. Vou apressar um pouquinho aqui o controle de cruzeiro para a gente poder andar no limite da via aqui da rodovia do Parque, que é de 100 km por hora. Mas a gente vai começar então entendendo um pouco do posicionamento do WR-V. A Honda entende esse carro aqui como um SUV. Mas a gente precisa entender esse carro como um SUV só se a gente pegar o regulamento e botar embaixo do braço. Porque ele compartilha muitas peças, inclusive até a própria plataforma, com o Honda Fit. Então é mais fácil a gente entender esse carro como um monovolume ou como um crossover, porque ele também não tem tração 4x4 para ser exatamente um SUV a rigor. Mas se a gente entender esse carro aqui como um monovolume, é algo mais interessante para que a gente possa então entender um pouco da proposta e das coisas que ele oferece. E a proposta então desse carro, como é que ele é encaixado na gama da Honda? Ele fica acima do Honda Fit e abaixo do HR-V. E aí fica então o WR-V, que é essa versão de entrada já no segmento dos SUVs. Mas como eu disse, eu acredito que a gente tem mais aqui um monovolume propriamente dito do que um SUV de verdade. É importante a gente lembrar que a Honda está fazendo 50 anos aqui no Brasil. O primeiro carro de passeio fabricado aqui no Brasil foi o Honda Civic, lá em 97. E o WR-V, ele é um modelo que entrou recentemente na linha da Honda. E agora, na geração, na versão 2021, além dele ter tido esse facelift, com algumas mudanças que a gente vai mostrar ainda nesse vídeo, ele também ganhou equipamentos e principalmente alguns assistentes de condução. Um deles é o assistente de arrancada em rampa, para que o carro não ande para trás, e também aquele alerta de quando se faz uma frenagem de emergência, ele pisca as luzes. Mas vamos conhecer um pouco do conteúdo de cada uma das versões. A LX parte de R$ 91 mil e traz ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, bancos de tecido, assistentes de tração, estabilidade e partida em aclive, som com Bluetooth e comandos no volante, além de alerta de frenagem de emergência, entre outros itens. A EX chega por R$ 98 mil e acrescenta os faróis e os faróis de neblina em LED, a multimídia com tela de 7 polegadas, o ar-condicionado digital e automático e o controle de cruzeiro. Essa aqui então é a versão top de linha do WR-V, é a versão EXL. Essa versão, ela acrescenta alguns itens além daqueles que estão na versão EX. Um deles é o sistema de navegação embarcada que está aqui dentro do sistema multimídia. Eu vou ainda falar sobre esse sistema e como é que ele é responsivo. Além disso, ele também tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e o rebatimento elétrico do
os espelhos retrovisores. Bom, o percurso que a gente vai fazer com esse carro é de cerca de 80 km, então, como eu falei, né, entre Porto Alegre e a região lá de Sapiranga, onde está o Morro Ferrabras. Por enquanto, eu tenho uma parcela de consumo muito boa, né, resultado desse casamento do motor 1.5, o câmbio CVT e também o peso desse carro. Eu vou falar também mais ainda sobre esse conjunto todo. Mas por enquanto, a média de consumo está em 18,5 km com litro, que é o que a gente tem então mostrando ali no painel do computador de bordo. A gente pode ver um painel relativamente simples, mas antes vamos dar uma volta por fora desse carro para ver exatamente como é que é o WRV. Aqui na parte da frente do WRV, a gente tem este elemento reestilizado. Antes ele era um pouco mais largo, agora ele ficou mais estreito. E a grade ganhou barras horizontais, ao contrário daquele outro elemento que a gente tinha antes, que era tipo uma colmeia. A gente também tem novas molduras nos faróis de neblina, que já eram em LED, e agora os faróis principais nas duas versões topo, na versão EX e na EXL, também passaram a ser em LED. Esse carro ele está abastecido com gasolina e é justamente com esse combustível que o motor 1.5 rende 115 cavalos. Não é um motor na categoria nova, né? Nessas linhas novas de carros que a gente tem, por exemplo, conjuntos 1.0, turbinados, não é nada disso. Ele é um motor de uma concepção mais tradicional e que já está no mercado há bastante tempo. A grande vantagem desse carro é a baixíssima manutenção e os relatos de problemas. Praticamente os donos são só alegria com os carros da Honda. E eu tô percebendo o seguinte, que ele ainda é muito eficiente esse motor, porque além dele conseguir boas médias de consumo, casado com o peso relativamente baixo, né, pouco peso que esse carro tem, ele também consegue boas retomadas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar de 80 até os 100 km por hora agora, pra gente ultrapassar. Afundei o pé e em poucos segundos ele já chega até os 100 km por hora para a gente poder fazer essa ultrapassagem com toda a segurança necessária. É um carro então que mostra que, apesar do conjunto de motor dele não ser a última novidade aí em termos de inovação tecnológica, ele ainda é muito eficiente e muito econômico. Esse motor ele tem o bloco todo em alumínio. Isso é uma tecnologia que já vem há alguns anos nos carros da Honda, né? E como eu disse, né, não dá praticamente manutenção, a confiabilidade mecânica dele é muito grande. Agora, é claro que no momento de uma eventual manutenção, ele precisa de um mecânico treinado para trabalhar nesse tipo de bloco de alumínio. Porque ele, por exemplo, ele tem determinadas peculiaridades. O mecânico ele tem que saber que ele não pode dar muito torque numa hora que ele for apertar um parafuso no bloco do motor, porque simplesmente ele pode desgastar a rosca, já que o alumínio, né, ele é mais frágil nesse sentido do que o aço, né, que é a fundição de um outro bloco, né, um ferro fundido, por exemplo. Então precisa ter esse cuidado. Agora, esse carro ele tem comando de válvulas acionado por corrente, então não tem aquele problema de fazer aquela manutenção da troca da correia com mais frequência. Essa corrente ela tem uma durabilidade muito maior em termos de manutenção. E por falar em comando de válvulas, esse carro ele também tem o comando de válvulas variável. O que é isso? Ele consegue alternar o tempo de abertura das válvulas de admissão conforme a necessidade. Eu estou andando agora até abaixo do limite de velocidade, estou a 90 km por hora quando o limite é 100. Com isso, o giro aqui do motor está muito baixo. Então ele consegue manter, por exemplo, um tempo menor de abertura das válvulas, injeta menos combustível na câmara e com isso, claro, gasta menos gasolina. Agora, se eu coloco o câmbio no modo Sport, já sobe o giro, eu vou apertar. Vocês vejam que ele invade um pouco do barulho para cá para dentro, né? Baixou o giro, mas no momento então que eu estou precisando mais dessa retomada, o que acontece? Ele aumenta o tempo de abertura das válvulas e aí com isso o carro então ganha mais potência. E o câmbio desse carro aqui da Honda, ele é um câmbio do tipo CVT, ou seja, continuamente variável. O que é um câmbio CVT? É aquele que simula as marchas, então ele não tem uma marcha física, ele tem duas polias que ficam ou maior ou menor, conforme a necessidade, se é de mais torque ou mais potência.
O que acontece com isso? Antes, a gente não tinha, por exemplo, as marchas simuladas. Agora, o WRV ganhou então essas marchas simuladas. Antes a gente tinha aqui na alavanca uma posição mais abaixo do S, que era a posição low, que servia para segurar, por exemplo, o carro em descidas. Mas agora a gente tem apenas o S, e aí ele aumenta o giro e faz então uma condição um pouco mais esportiva para a condução. Mas eu ganhei aqui as aletas atrás do volante para fazer a troca de marcha simulada. Então, se eu quiser, por exemplo, em tese reduzir, eu posso aqui, ó, passar para a terceira, segunda, ele vai aumentar o giro e eu vou ganhar torque, ó. Consigo acelerar mais. E ele não avança enquanto eu não passar para a próxima, ó. Agora a terceira de novo, eu vou passar para a quarta, né? E aí sim a gente já consegue então ter uma condução um pouco mais próxima, né, de um carro com um câmbio automático normal. Mas o que a gente tem então realmente são essas marchas simuladas, né? E a gente tem um carro agora um pouco mais divertido de conduzir. Porque uma das reclamações em que muita gente tinha com relação a esse câmbio CVT é que quando se faz uma aceleração ou uma retomada, ele acelera, sobe o giro e o giro fica sempre lá em cima. Ele não faz aquele corte de ir, baixar o giro e depois ir subindo de novo. Então parece que o carro está patinando. Agora, com essas marchas simuladas, a gente tem a possibilidade então de fazer, né, a troca e aí ter um conjunto, né, um comportamento um pouco mais perto de um câmbio automático tradicional. E a primeira parcial aqui no nosso computador de bordo, até porque a gente já mudou a rodovia agora, a gente saiu da BR-448, da rodovia do Parque, agora a gente já está no trecho da BR-116. A primeira parcial é de 18 km com litro, é uma média muito boa. Em parte a gente está usando o ar-condicionado, não é sempre que o ar está ligado, mas a gente está utilizando um pouco do condicionador de ar aqui dentro. Então, mesmo assim, apesar do uso, né, do ar-condicionado, a gente percebe que o consumo é excelente desse carro. Ele, inclusive, surpreende porque, olha, 18 km com litro não é para qualquer um. Na lateral do WRV, a gente vê muita coisa aqui que é em comum com o Honda Fit. Por exemplo, esse elemento central do carro, em que a gente vê, por exemplo, aquele primeiro vidro lá, as duas portas e até essa traseira aqui, é um desenho comum ao Honda Fit. Mas a gente tem alguns traços que dão uma identidade própria para esse modelo aqui. A começar pelas rodas de liga leve, aro 16 polegadas, que nas versões mais top de linha são diamantadas. São pintadas então nesse preto, usinadas. A gente também percebe essa moldura plástica que acompanha toda a parte de baixo do carro. Ela tem uma função muito útil para ser utilizado aqui em ruas fora do asfalto. Ela protege a pintura do carro das pedras que podem saltar, por exemplo, dos pneus. Mas essa aqui ainda vai além. Se a gente abrir a porta, a gente percebe, ó, que o plástico vem junto. Então, se por acaso a gente abrir a porta em uma guia de calçada, ela não vai bater a pintura do carro, vai bater o plástico primeiro. Então também tem aí mais uma função de proteção. E aqui na parte de cima do carro, a gente tem essas barras, que inclusive não são flutuantes, mas a gente consegue instalar as outras barras transversais aqui e carregar carga na parte de cima do WRV. O conjunto de suspensão desse carro, ele se mostra bastante firme. E o comportamento dele, ele é muito bom para a gente fazer curva, para a gente andar em trechos sinuosos, por exemplo. Ele me agrada bastante nesse sentido, porque o carro não em nenhum momento balança nem oscila. Agora, ele, ao mesmo tempo em que ele é firme, ele passa para cá, para dentro do carro, algum tipo de batida, por exemplo, uma batida mais seca. Às vezes a suspensão, né, dá essa impressão de que ela está tomando uma batida mais seca, mais forte. Então é algo que a gente sente um pouco aqui dentro. Ele não filtra, por exemplo, tanto quanto outros carros que têm suspensão independente nas quatro rodas. Aqui não é o caso. A gente tem uma suspensão independente nas rodas dianteiras, um conjunto McPherson, mas atrás a suspensão dele é com eixo de torção. Então, esse tipo de conjunto, que é um conjunto mais tradicional, com certeza ele não tem o mesmo desempenho, a mesma condição de filtrar as imperfeições do que uma suspensão independente nas quatro rodas, como a gente tem em outros carros, inclusive outros carros dessa categoria de crossovers / SUVs, digamos assim. Mas mesmo assim, o interessante desse carro aqui é que ele tem uma suspensão firme e ele consegue ser muito bom de curva e no comportamento dinâmico. A gente paga um pouquinho, né, da sensação, né, dele transferir para cá para dentro
alguma imperfeição. Mas eu acho que olhando no detalhe, o conjunto ele é muito bom e bastante eficiente. O que a gente vê no interior aqui do WRV são materiais de boa qualidade, não de luxo, mas materiais de boa qualidade. A gente tem um plástico, né? Aquele famoso plástico duro que o pessoal costuma falar. Depois aqui a gente tem esse aplique metálico, mais um outro plástico. E aqui tem um pouco do tecido dos bancos aqui na porta. O tato aqui, o toque, né? Apesar de ser plástico, ele é um plástico de boa qualidade. Ele não tem, por exemplo, rebarbas que a gente viu em outros carros, inclusive aqui no teste. Aqui no WRV não tem isso. Os plásticos todos são bem acabados, bem encaixados. Não tem nenhum tipo de ruído, por exemplo, que venha dele. Outro caso aqui, ó, em cima no painel, também é um plástico, né? E aqui a gente tem uma sobreposição de elementos, tudo de plástico. Aqui um preto piano, né? E todo esse conjunto. É como eu disse, ele não é luxuoso, não é suave ao toque, mas ele é bem feito, ele é bem acabado. Então isso mostra exatamente um pouco, né, do posicionamento em que esse carro está inserido. Porque ele não é para ser um carro luxuoso, ele é para ser uma porta de entrada, né, nos crossovers da Honda. Então, nesse ponto, nesse quesito, ele está bem acabado. O volante aqui dessa versão XL, ele é forrado em couro, ele também é muito bem construído, ele é um volante que tem uma pega boa e ao mesmo tempo, ó, o toque aqui, todos os elementos, eles são bem encaixados, não tem nada, por exemplo, áspero, nada. E os bancos também desta versão aqui são em couro, né? Os bancos, eles têm uma ressalva aqui, que, por exemplo, assim, para o que eu gosto de dirigir, eu consegui colocar o assento do motorista bem para cima. E aí a visibilidade fica muito boa, porque a área envidraçada desse carro, justamente por ser uma carroceria monovolume, ela é excelente, né? A gente tem uma visibilidade muito boa. Inclusive esse espelho aqui, que nessa versão ele é fotocrômico, eu consigo ver todo o vidro lá atrás de uma ponta a outra. Mas o passageiro aqui, muitas vezes ele não vai tão bem acomodado, porque se ele tiver uma estatura um pouco maior, se ele for um cara mais alto, por exemplo, o que vai acontecer? Ele fica com as pernas mais, com o joelho, né, das pernas mais alto do que a cintura. E aí para longas viagens isso pode cansar um pouco. Agora para o motorista e para os passageiros de trás, o espaço é bom e o conforto é um pouco melhor. Na parte traseira também tem uma alteração sutil, mas nós temos uma alteração muito interessante. Tá aqui, ó. O para-choque ficou mais saliente em relação à geração anterior. Antes a gente tinha uma traseira praticamente reta, agora ele ganhou alguns centímetros para fora e isso facilita porque ele, por exemplo, protege em alguma encostadinha. E a gente tem aqui um porta-malas relativamente bom para esse tipo de carro, com uma abertura muito boa, porque ela vai até a parte aqui do para-choque. Então a gente consegue ter uma abertura traseira realmente digna de um monovolume. Há quem diga que a geração atual do Honda Fit, ela já está em fim de vida e já está inclusive por ser renovada. Como o WRV, de certa forma, deriva dessa geração do Fit, né, compartilha muitas coisas, inclusive, né, o painel, a gente ainda tem aqui, por exemplo, elementos que estão, de certa forma, até já em desuso pelas montadoras. Essa sobreposição de elementos sobrepostos, essa ideia, né, de desenho, ela já não está mais tão em uso. A gente está vendo mais, por exemplo, como é na nova Compass, em que o painel tem linhas mais horizontais. E aqui, no cluster em si, eu achei muito bonito essa parte, essa parte que tem os instrumentos analógicos. Já falei em outros vídeos que eu gosto de carro com marcador analógico, e aqui a gente tem um acabamento refinado, a gente tem uma iluminação de noite azul muito bonita e os mostradores são fáceis de visualizar. Mas a parte do computador de bordo eu já não gostei tanto, porque eu acho que ele já está um pouco desatualizado. A gente tem um mostrador redondo ali, em que na parte de cima tem o consumo instantâneo. Então, se eu acelerar mais, ó, ele baixa, porque ele aumenta o consumo, e se eu soltar o pé do acelerador, aquelas barrinhas ali aumentam, porque ele diminui o consumo. Então, ali é o indicador do consumo instantâneo. E embaixo, bem embaixo, é o marcador do consumo de gasolina. Aliás, é o marcador do tanque de gasolina, que a gente está com 1/4 aqui.
Mas, no mais, ele tem, por exemplo, além dessa visualização relativamente ultrapassada, com esses números ainda, né, parecendo calculadora, e com essa pouca resolução que ele tem poucas informações. Eu tenho, por exemplo, o consumo médio do carro, que está ali em 17,8, e tenho a quilometragem total do carro, 9.700 quilômetros é a quilometragem desse carro aqui. E aí a autonomia, que ainda roda 116 quilômetros com o combustível que eu tenho ainda no tanque de gasolina. Só que esse acionamento, ele não é feito, por exemplo, como em outros carros, aqui pela direção, que nem a gente já está acostumado em modelos mais atuais. Ele é feito por esse botão, que é uma espécie de agulha aqui, ó, no painel. E isso aqui é algo que já está, de certa forma, desatualizado, né? É algo que a gente via, por exemplo, em carros dos anos 90 para zerar o odômetro parcial. Não é algo que está tão intuitivo já para o motorista atual. Possivelmente o dono de Honda já conhece, já sabe como é que ele funciona e já vai com a mão aqui. Mas eu acho que essa atualização podia ser feita e a gente podia ter o acionamento do computador de bordo aqui pelo painel, assim como ter uma tela mais atualizada e com mais resolução. Não precisa ser uma tela colorida, mas podia ser uma tela de maior resolução no computador de bordo. Agora a gente já está no trecho aqui de Novo Hamburgo, se aproximando de Novo Hamburgo, mais ou menos a metade aqui do nosso percurso. Reduziu um pouco a média de consumo, lá dos 18 km por litro a gente baixou para 17, porque a gente fez uma pequena parada e também porque o trânsito aumentou. Então a gente andou mais com o carro reduzido, acelerando, né, e freando, e também com o ar-condicionado ligado. Então tudo isso influenciou na média de consumo. Ainda assim, o consumo médio está muito bom. A ergonomia desse carro, né, vamos falar um pouco do acesso aos comandos. A gente tem aqui, por exemplo, no volante, no lado esquerdo, o comando do som, mídia, mudar, por exemplo, a estação de rádio, a música que a gente está ouvindo. Atrás tem os pedal shifts e aqui as alavancas, né, onde estão todos os comandos. E no lado direito eu tenho o controle do controle de cruzeiro, que funciona apertando nesse botão em cima do volante aqui e depois no botão 7, e aí eu fico atualizando a velocidade dele por esse mais e menos aqui na direita, e também cancelo por aqui. E depois aqui, por exemplo, luzes na alavanca da esquerda, farol de neblina também acionado por aqui, e os limpadores dianteiro e traseiro todos acionados por essas alavancas, por essa alavanca aqui no lado direito atrás do volante. Uma outra coisa que eu quero destacar é o ar-condicionado dessa versão EXL. Ele é um ar-condicionado digital e automático, de simples zona, sim, de simples zona. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o comando da temperatura e lá o da ventilação, e posso, por exemplo, botar no automático aqui. Ele vai colocar aqui, manter sempre esta temperatura. Se eu passar o dedo nele rápido, ele vai para o mais quente, e se eu passar de novo e voltar, ele baixa, ó, ele baixa para o mínimo, né, da temperatura. É claro que agora ele vai aumentar aqui a velocidade do ventilador para ele voltar para aquela temperatura que a gente estava. Mas aí aqui a gente ainda tem os modos, né? Se quer o ar para cima, para baixo, enfim, qual é o direcionamento do ar-condicionado que a gente vai colocar. Vou botar meio desembaçador e a outra metade para cá, para vir o ar na minha direção. Outro grande destaque do WRV está nas possibilidades que a gente tem no banco de trás. Primeiro pelo seguinte, porque o tanque de gasolina não está aqui embaixo, nessa posição embaixo do banco de trás. Ele está no banco da frente. E aí com isso a gente tem todo esse espaço, toda essa área praticamente modulável. Primeiro a gente tem a possibilidade de levantar o assento e posicionar ele dessa forma, inclusive, e eu coloco aqui esse ferro e ele fica posicionado. Esse aqui é o modo alto. Claro que aqui o carro está numa lomba, ele não vai posicionar. Mas esse aqui é o modo alto. Serve, por exemplo, para transportar vasos, coisas e objetos altos. E inclusive pets. Cachorros, por exemplo, que precisam ficar, né, com o rosto, né, perto da janela, podem ser transportados dessa forma. Uma outra possibilidade desse banco está aqui no encosto. Eu posso rebater o encosto e olha só, o assoalho do porta-malas com essa configuração fica totalmente plano. O sistema de multimídia desse carro, que está disponível a partir da versão EX, nesta versão EXL ele tem isso aqui, que é a navegação embarcada. Como vocês estão vendo aí,
Ela não é uma navegação, né, um mapa com uma resolução de última geração. Ele é algo que até já está um pouquinho mais desatualizado. Mas ela tem uma função interessante, que é a visão 3D. Então, em algumas cidades, em alguns bairros, ele mostra inclusive os prédios que a gente tem aqui. Não é o caso desse trecho aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas lá dentro de Porto Alegre, em vários bairros, a gente consegue ver inclusive os prédios. Ele também nos mostra, por exemplo, quando tem placa de trânsito direcionando o fluxo, por exemplo, ou para entrar na cidade ou para seguir na estrada, como é esse caso aqui, ele mostra aqui na tela superior da multimídia. Além disso, ele mostra alguns pontos de interesse, por exemplo, postos de gasolina, o nome das ruas e também mostra aonde tem semáforo. No mais, esse é um sistema que ele tem uma certa, alguns gráficos um pouco mais antigos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o sistema de áudio, o que a gente está ouvindo em termos de pendrive, voltando aqui para a tela do home, o pareamento com o telefone celular, né, o smartphone, e aqui algumas configurações do carro e da própria mídia que a gente pode fazer por esse sistema. O botão do volume, né, a gente consegue ter acesso por aqui, pelo sistema de mídia, ou aqui pelo volante. E é interessante ele ter esses botões físicos para, por exemplo, voltar para o home, né, para a tela inicial, e a gente conseguir ter um acesso mais facilitado. Eu gosto do sistema de mídia que tem esses botões físicos, porque a gente não precisa, por exemplo, ficar com o dedo aqui, muitas vezes o carro está andando, está balançando, a gente não consegue apertar. Eu acho que assim o sistema funciona melhor. Mas ela não é, por exemplo, a última geração em multimídia, não. A gente já andou em carros aqui no canal em que o sistema de mídia é mais novo, mais evoluído. Mas ele ainda é um bom sistema. E uma outra coisa que eu gostei é da qualidade do áudio desse carro. O som desse carro ele é muito bom e o carro em si tem uma boa acústica aqui dentro. Quem gosta de ouvir música alta vai se encontrar aqui no WRV. Agora a gente está na RS 239, então já um pouco mais perto já do nosso destino, para subir o Morro Ferrabras. E mais uma parcial então do consumo até aqui, com o ar-condicionado ligado. A gente tinha reduzido ali atrás um pouco a média de consumo por causa do trânsito, mas agora a gente tem uma média excelente, 17,6 km por litro, né? Surpreende porque, como eu falei, né, esse é um carro que não tem motor turbo, não tem esses motores de concepção mais nova, mas a gente realmente tem um carro ainda muito eficiente. Até porque tem um outro detalhe aqui que é interessante da gente pontuar, né, nesse vídeo. A gente praticamente não precisa acelerar esse carro para andar. A gente anda com ele, por exemplo, quando está num terreno plano, não é o caso aqui, mas quando a gente está num terreno plano, a gente praticamente não precisa acelerar o carro. A gente só anda com um mínimo toque no acelerador, principalmente usando o câmbio no modo drive e não no modo sport. O mínimo toque no acelerador já faz o carro andar, já é suficiente para isso. Então o que acontece? O próprio peso do carro, o acerto, o câmbio CVT que deixa o carro um pouco mais solto, mais livre, né, faz com que o carro acabe então se mantendo, por exemplo, sozinho. Ó. Agora a gente está nessa descida, né? O limite é 80, tem um controlador ali. Eu dou uma mínima freada aqui, tiro o pé do acelerador e posso deixar o carro sem pisar no acelerador, que ele vai se mantendo, né, mantendo a velocidade. Então ele fica mais solto, ele fica mais de uma forma mais tranquila para andar. E agora, por exemplo, ó, que eu vou voltar a acelerar, o mínimo toque no acelerador já mantém a velocidade. Quase no final do trecho, então, que a gente vai andar em rodovia antes de chegar aqui na subida do Morro Ferrabras em Sapiranga. O morro, na verdade, está nesse lado aqui, perto daquelas antenas ali, e é onde a gente vai subir com o WRV. Até aqui uma média excelente de consumo, a gente está usando gasolina aqui no carro e a gente está com 17,8 km por litro. Para o porte desse carro, para o fato dele ter um motor 1.5, como eu já falei, né, sem ser turbinado, sem esse conceito de downsizing, a gente tem realmente uma média muito boa. O balanço da viagem até aqui, dá para dizer que o carro ele é relativamente confortável, né? Aqui pelo menos o motorista fica bem acomodado, o passageiro nem tanto, mas o motorista fica bem acomodado. Ele é um carro que retoma rápido, acelera rápido e mesmo assim ainda consegue ser um carro econômico. E também ele é um carro muito silencioso aqui dentro. O barulho do motor ele invade até forte quando a gente acelera, ó. Mas fora isso, quando eu paro de acelerar,
quando eu mantenho, por exemplo, uma condução mais tranquila com ele, ele praticamente não invade o barulho, o ruído externo aqui onde a gente está. A única condição é quando, por exemplo, entra um caminhão, assim, né, aqui na frente, que daí sim, aí é muito difícil, né, de ter um carro que consiga isolar de tal forma esse tipo de barulho. Mas fora isso não. Fora isso, ele é um carro silencioso, ele é um carro que tem uma condição muito boa e muito adequada de fazer uma viagem tranquila. Agora a gente vai começar então o trecho de terra. Já atravessamos aqui esse percurso urbano de Sapiranga, vamos começar o trecho de terra. E aqui o WRV vai mostrar por que ele não é na verdade um Fit, né? A diferença do WRV para o Fit é que esse carro ele tem quase 21 centímetros de altura livre em relação ao solo. Então tudo isso dá uma capacidade um pouco mais aventureira para esse carro. Eu insisto em dizer que eu prefiro manter o entendimento como um monovolume mais alto do que dizer que esse carro é um SUV. Mas ele tem outras questões que fazem dele diferente do Fit propriamente dito. O WRV tem a suspensão traseira igual a do HRV. Ele também usa, por exemplo, na parte dianteira, algumas peças recalibradas. A barra estabilizadora, por exemplo, ela é mais grossa que a do Fit. Então a suspensão dele realmente ela é reforçada e ele é um carro diferenciado em relação ao Fit. Agora, a gente já percebe aqui, ó, nesse primeiro trecho de terra o seguinte, que a subida, por mais que ela seja íngreme em alguns pontos, ele consegue acelerar e consegue tirar de letra. Vamos ver agora aqui, ó, vamos atravessar essa valeta. Ó, suspensão é bem firme, né? É como a gente já tinha comentado antes, ele passa a imperfeição para cá, justamente porque ela não é independente nas quatro rodas. Vamos ver agora aqui, ó, tem uma subida mais íngreme. Eu vou colocar o câmbio no modo Sport para que ele possa manter o giro mais alto e a gente consiga então subir, ó. Afundei o pé, né? Ele consegue subir e manter a velocidade. Em nenhum momento ele refugou. O controle de tração está acionado, a gente percebe que as rodas estão distracionando, né? Elas estão patinando. E aqui no painel a gente percebe ali a indicação do controle de tração quando ele está atuando. O que acontece com esse carro? Quando ele percebe que tem alguma roda patinando, ele atua para evitar que a roda patine tanto e não fique, né, enfim, que o carro possa ter um controle um pouco melhor. Agora, realmente aqui ele tem uma capacidade mesmo para passar por esse tipo de condição adversa que ele tem. Ó, mais uma vez, eu acelerei muito, ele dá uma patinada aqui, porque a subida é bem íngreme, mas mesmo assim ele vai bem. Mais uma curva aqui bem fechada, uma curva bem acentuada, ó. E a gente vai encarar mais uma subida. Ainda estou com o botão Sport acionado, ele dá uma distracionada nas rodas, mas mesmo assim consegue seguir, né, ainda num ritmo constante. Em nenhum momento eu estou sentindo dificuldade, eu estou vendo que o motor está forçando, mas ele não está refugando, ele está indo e indo bem. Se eu acelerar mais, ele vai firme, ó. Eu até vou apertar um pouco mais, vamos ver, ó. Afundei o pé, controle de tração acionado, patinando, jogando pedra. Olha só, ele vai bem. Agora, claro, agora é um trecho mais reto, né? A gente percebe uma suspensão firme e ainda assim adequada. Não é um carro 4x4, mas ele é um carro adequado, ó. Uma freada forte agora. Vamos virar. De novo. Mais uma aceleração forte. E vamos subir. O comportamento dele é adequado para esse tipo de condução. E aí o motor 1.5, né, de 115 cavalos com gasolina faz a diferença, né, para o comportamento desse carro. Ele não tem, por exemplo, acelerações instantâneas e imediatas nessa condição aqui de lomba, né, de subida mais íngreme, como a gente já viu em outros carros. Mas mesmo assim ele mantém a velocidade e ele é capaz, inclusive, de retomar a velocidade, de andar mais rápido, por exemplo. E a suspensão, a firmeza dela, né, ela passa um pouco dessa imperfeição para cá para dentro, justamente porque não é uma suspensão independente nas quatro rodas.
mas mesmo assim ele se mostra capaz de enfrentar esse tipo de condição adversa. Até porque quem compra esse carro, né, com certeza ele vai querer dar uma saída, dar uma escapada, usar ele num fora de estrada leve, ou até para ir em algum lugar diferente, como é o que a gente está fazendo aqui. Mas o carro ele é adequado assim para esse tipo de uso, né? Não é um problema andar numa estrada de terra. Como eu disse, os quase 21 centímetros que ele tem de altura livre do solo favorecem tudo isso. Então, a gente entendendo esse carro aqui como um monovolume, mas um monovolume mais aventureiro, né? Um monovolume com uma suspensão um pouco mais elevada, com uma condição diferenciada de suspensão e de adaptação para esse tipo de uso, ele é adequado. E mesmo assim, né, a gente não está falando de um 4x4, mas ainda assim a gente tem um carro bom para esse tipo de uso num fora de estrada leve. Bom, a gente não vai conseguir então subir lá no morro como a gente imaginava, porque a porteira está fechada. Mas mesmo assim, cumprimos com o nosso dever, que era avaliar o Honda WR-V. Até aqui foram 74 quilômetros de percurso e uma média final de 15 quilômetros com litro, utilizando o ar-condicionado nesse trecho de rodovia. O que é uma média muito boa, porque a gente andou com marchas não, né? Mas com um motor com o giro mais alto nessa subida. Andamos com ele fazendo fortes acelerações agora na hora de subir nesse trecho de estrada de terra. Então é lógico que isso prejudicou aquela média inicial de consumo que a gente estava tendo ainda de 17 km com litro lá na rodovia. E o balanço dessa avaliação é que realmente o WR-V ele se mostra um bom companheiro, bem adaptado para andar na estrada e também bem adaptado para andar na cidade. Ele chega a fazer médias aí em torno de 12 a 13 km com litro, sem usar ar-condicionado e usando gasolina nos ciclos urbanos, o que é uma média muito boa. E na estrada nós conseguimos atingir até 18 km com litro nesse percurso. É uma média excelente, até porque a gente está falando de um carro que não tem, por exemplo, um motor turbinado. Esse carro usa um motor ainda 1.5 de concepção mais tradicional. Mesmo assim, qual é a filosofia da Honda aqui para esse modelo na linha 2021? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Se o carro, assim como está, consegue uma eficiência tão grande, para que vai se mexer? E um outro detalhe, os proprietários desses carros, eles reconhecem a confiabilidade mecânica desse modelo. Tanto que quem tem um Honda normalmente acaba fidelizado pela marca, acaba trocando por outro. Então, a gente não tem um carro extremamente refinado, mas a gente tem um carro bem construído, a gente tem uma suspensão bastante firme e com boa dirigibilidade. Ela não é algo que filtra totalmente as imperfeições, mas mesmo assim ela é firme e ele se torna um carro agradável de dirigir. A longo prazo, este carro ele tem realmente a capacidade, né, de ser um bom companheiro fiel e sem o dono ter nenhum tipo de surpresa. Então, quem compra, quem busca por esse carro, já sabe exatamente o que vai encontrar. Um carro bem construído, bem acabado e que, acima de tudo, não vai dar problema.